Sejam bem-vindos ao novo ano, a uma nova temporada do podcast Varejo On. O seu podcast para falar de varejo, de clientes e de vendas. A gente está com um logo nova, com identidade nova e hoje com uma convidada que vai falar para a gente sobre cliente. Mas sobre cliente com uma nova perspectiva. Quem é esse consumidor do futuro? Quem é esse cliente que a gente vai ter nas nossas lojas, vai ter nos nossos sites, vai ter nos nossos WhatsApps e que a gente tem que aprender a conviver com ele? A nossa convidada de hoje é a Dani Dantas, vice-presidente da WGSN. Eu não vou ousar apresentar, mas ela vai se apresentar e vai contar um pouquinho da WGSN para todo mundo. Mas antes de mais nada, feliz ano novo e obrigado pelo convite. Sim, olha, feliz ano novo para nós. Então que seja um ano aí muito próspero para todo mundo. Comece apresentando, é isso? Você começa se apresentando porque, assim, eu tenho medo de apresentar WGSN. E eu falo, não, sabe por que eu falo isso? Porque eu não vou saber falar as palavras corretas que você fala tão bem. Você pode falar qualquer palavra, mas bora lá que eu apresento, enfim, né? Estou há 16 anos apresentando a WGSN, então me sinto honrada com a missão. WGSN, eu chamo de WG carinhosamente, mas WGSN é a maior empresa de pesquisa de tendências do mundo. Do mundo. Então é uma empresa que tem aí há 26 anos, ela está presente em mais de 80 países. E pensa numa marca, qualquer que seja ela, líder no segmento de tecnologia, de moda, de beleza. Vai pensando. Provavelmente todas elas são clientes da WGSN. Então, o que a WGSN faz? A gente tem um time de pesquisa enorme nos 4 cantos do mundo, que eles ficam o tempo todo pesquisando novos comportamentos, então cada um com a sua especialidade. Então tem desde antropólogos, pessoas que vão identificar quais são os novos comportamentos jovens, pessoas que só olham e estudam festivais de varejo, inovação, pessoa que vai em loja, enfim, dos Estados Unidos a Tóquio, Brasil, América Latina em geral, Europa, enfim. Então todas as pessoas vão pesquisando e à medida que essas pesquisas vão saindo, elas vão cruzando essas recorrências para entender o que está se moldando, né? Até porque tendência, as pessoas confundem muito e colocam sempre ligadas a produto normalmente ou algo que todo mundo faz igual, mas eu sempre falo, gente, tendência, se tem pessoas, tendências vão acontecer, porque você tem movimentos, né? Enquanto você tem movimento, você tem algo que faz. E é esse mapeamento que a gente faz. Então, a WGSN faz pesquisa de tendências de comportamento a produto e ela direciona aí as principais e melhores marcas do mundo inteiro no sentido de inovação, de desenvolvimento de produtos e estratégias. Inclusive a Pecom. Inclusive a Pecom. É assim, eu quis que ela se apresentasse, gente, porque é muita coisa importante que a WGSN faz, né? Quando a gente fala de tendência, a gente não pode se limitar a uma tendência de produto. Não. E por isso que eu quis que você explicasse, que olha que brilhantismo você explicou em menos de 2 minutos, né? Mas é isso, gente, WGSN, eu conheci, sabe como WGSN? Como? Conta. Assim, eu venho da moda, mas eu não trabalhava com produto, né? Eu trabalhava no chão de loja. Eu lembro que eu fui dar minha primeira aula, e aí eu, né, assim, deu um... o que eu vou fazer? Né? Era pra falar de Omnichannel. Aí eu tinha uma amiga, a Olivia Hansen, que ela falou, então, eu vou te dar alguns reportes da WGSN. E, gente, não pode ficar dando reporte assim, mas ela falou, eu vou te dar alguns reportes da WGSN pra você ter alguns dados pra se inspirar. Eu amei. A minha primeira aula tem WGSN, só há mais de 10 anos atrás. Maravilhoso. Eu não sei, nunca tinha te contado essa história, né? Sim, óbvio, eu já sabia o nome, a instituição, mas o contato mesmo com o material da WGSN foi nesse momento. E hoje ele me ajuda muito. Os reportes me ajudam demais. É o que eu falo, né? Eu falo que se você gosta de se aprofundar, é difícil. Porque hoje as pessoas tendem a ir para um lugar mais de superficialidade, de querer o dado pronto, o resultado pronto. Mas no fim do dia, assim, se você quer de fato entender o comportamento, saber o que está acontecendo, estar preparado para poder desenvolver estratégias que façam sentido, que sejam, que criem um lugar de longevidade para sua marca, seja ela qual for, é muito importante que você tenha uma informação de qualidade, né? E hoje em dia o mundo você tem muita informação. Então as pessoas acabam confundindo um pouco isso, mas quando você vê uma informação de qualidade ali, você fala, nossa, é por isso, né? Eu falo, a WG, então, ela é um portal. Então você tem lá acesso a todas as pesquisas, você tem acesso, o cliente da WGSN, ele tem acesso às mesmas pesquisas que as maiores marcas do mundo. Mas assim, não espere
consumir todos os conteúdos, porque é muita coisa. Então, você vai consumir ali 10, 15% do conteúdo. Muita coisa. Já é muita coisa. É muita coisa. Exatamente. Então, você vê, por exemplo, marcas que são mais inovadoras, a trilha de consumo de conteúdo dela é muito no lugar de inovação, do comportamento, de referencial de outras regiões, de novo, do que está mudando. E aí, você vai numa marca mais comercial, ela vai numa trilha muito mais comercial. Ela quer saber ali o que todo mundo está fazendo, o que o maior player do meu mercado está fazendo, que eu também quero fazer para jogar mais seguro. Então, enfim, tem para todo gosto, mas é muito bacana e é muito bonito de ver, assim, acho que o trabalho, eu sou muito orgulhosa de representar a WGSN. Com esse orgulho de ser orgulhosa da WGSN e 16 anos de carreira lá dentro, mas eu quero saber da tua carreira antes da gente começar a entrar no tema do consumidor. Eu quero que você me conte um pouquinho da tua carreira, que eu sei que antes da WGSN tem uma historinha de moda também, né? Na verdade, assim, eu sou formada em comunicação, então eu fui para a área de comunicação. Trabalhei na indústria da música e tudo mais, até que eu falei, não, eu acho que eu quero fazer alguma coisa com moda. Então, eu fui empreender no universo da moda. E aí, eu falei, eu preciso estudar. Fui fazer um master de marketing de moda, porque eu falei, vou juntar o meu universo antigo com esse universo novo. Adorava moda e tudo mais. E aí eu descobri a WGSN. E eu lembro que eu tinha minha empresa na época, eu lembro que eu falava assim, gente, essa é a empresa, assim, que se eu descobrir uma oportunidade hoje, eu largo tudo que eu tenho porque eu vou trabalhar nela. Você descobriu. E foi uma coincidência da minha vida pessoal. Uma pessoa começou a namorar, uma outra pessoa que eu conhecia que trabalhava na WGSN. E ela falou, olha, abriu uma vaga de marketing. Abriu uma vaga de marketing e de consultoria ao mesmo tempo. Você não quer se candidatar? Você falou de WG? Eu falei, nossa, super. E aí eu fui, enfim, deu certo o marketing. Comecei na WGSN como marketing, mas eu odiei. Você odiou? Odiei, assim como ninguém. Eu adorava a marca, era o meu sonho, mas assim, na época a gente era muito pequena, a gente era uma representação comercial. Então, a Deia, a Andréia, a pessoa que me contratou, a Andréia Bisker, tia maravilhosa, querida. Um beijo. Enfim. Não, André é uma paixão. Adoro, sou muito, muito grata a ela. Enfim, aí ela me contratou e na época do marketing era a Deia com 1000 ideias e ela querendo fazer 1000 eventos e tudo mais. Mas é isso, a gente era uma representação comercial, era muito pequenininho. Então, a nossa estrutura era mais limitada nesse sentido. Eu falei, cara, e tinha muito evento. Eu falei, nossa, isso não é pra mim. Tanto é que hoje eu sou, assim, uma admiradora de todo mundo que faz evento. Mas enfim, papo pra outra hora. E aí, eu era muito apaixonada pela consultoria, que na época era outra empresa da DEC, que trabalhava em conjunto, que era a Mindset. E eu ficava, gente, que legal essas consultorias de tendências e tudo mais. Então, eu ficava sempre fazendo a ponte entre marketing e consultoria. Até que um dia a Deia falou pra mim, Dani, você não quer ir pra Mind? Porque a gente vende, eu e a minha sócia vendemos os projetos e a gente pode criar um cargo aqui e tudo mais. Acho que tem uma oportunidade, você já faz meio que isso. Falei, tá bom. E aí eu fui pra consultoria, comecei vendendo, depois passei a fazer projetos. Aí eu fiquei lá dos meus 16, acho que quase 8 anos fazendo projetos. Legal. Então, pesquisando, indo a campo, fazendo entrevista, realmente entendendo e fazendo todo aquele planejamento estratégico para clientes que queriam entender qual tendência fazia sentido pro seu mercado. Então, eu fiquei lá esse tempo todo, até que chegou uma hora que eu fui pro lado mais do negócio mesmo. Então, comecei a ir pros times, e aí assumi o time de retenção junto com o de consultoria. E aí, hoje eu tô numa cadeira mais executiva. No final do ano passado, acabei de assumir aí uma cadeira de CCO. Acho super chique esse cargo. Eu quero ver... Conta pra gente o que é CCO. Chief Customer Officer. Uau! Exato, chique, né? Global. É global. Não, mas eu tô aprendendo muito, porque trabalhar com culturas diferentes é muito diferente. Muito diferente. Então, assim, né, antes eu representava a América Latina só, então hoje eu ainda estou aqui na região, né, como a principal executiva, mas com esse cargo global, a minha função é desenvolver uma experiência de cliente que tenha um padrão de qualidade em todas as regiões e lugares do mundo. Mas é muito diferente lidar com o time da Ásia, por exemplo, ou com o time da Europa, até com os Estados Unidos, que aparentemente é mais similar, tem muitas diferenças culturais. Então, eu tô numa jornada nova de aprendizado lá dentro, entendendo muito, cada vez mais de cliente. E é isso, são aí quase 16 anos, vou fazer agora Na WGSN. Já. Exatamente. Eu vou começar com uma pergunta. Tá. Que era pra ser no final e eu vou passar pra primeira pergunta. Tudo porque eu quero a bem, primeira bora. pergunta mais difícil. Ai, meu Deus. É a pergunta difícil. Ó, a gente tá falando de 2026, a gente tá falando de consumidor, então a pergunta vai direto. O consumidor compra pela emoção ou pela razão? O consumidor compra pela emoção
e justifica pela razão. Uau! Nossa, certeira. Me explica essa resposta, Dani. Vou te explicar, gente. Comportamento de consumo é uma coisa muito louca, né? Porque a gente olha como... Enquanto a gente está como observador, você consegue ver coisas que a gente mesmo faz e muitas vezes você não percebe. Mas vamos lá. Até a WG tem um estudo muito importante, que é um estudo que a gente chama de core ou central, que são estudos das emoções. Então, por quê? A gente mapeia muito as emoções que estão sendo ditas, que estão sendo faladas, justamente porque a gente acredita muito que quando você estuda comportamento, você entende que as ações, elas têm um gatilho emocional. Então, você, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa, normalmente você compra alguma coisa porque o que aquilo te traz de benefício. Então, ele vai te fazer parecer mais legal, mais inteligente, mais estruturado, ou aquilo vai resolver um problema funcional e que vai te deixar mais preparado para determinada coisa. Então, normalmente as escolhas são emocionais, só que muito raramente a gente consegue ser muito honesto com a gente mesmo sobre por que você está fazendo aquela determinada escolha. Então, o que você faz? Você fala assim, eu escolhi essa marca, pagar 10 vezes, 100 vezes mais caro do que aquela outra, porque a qualidade é muito melhor. Vamos combinar que tem sim um lugar de qualidade, que você investe mais numa coisa de mais qualidade, se é artesanal, se não é e tudo mais, mas chega um limite que não tem justificativa. Não tem como um negócio custar, sei lá, o preço de uma casa, entendeu? Então, assim... Supermess. Exatamente isso. Só que você está comprando ali pelo portal. O que aquilo vai te trazer de benefício emocional? Só que muitas vezes... você justifica, e a bolsa da Hermès, acho que até tem um lugar de justificativa de eu comprei porque eu quero, é meu mimo, é meu presente, mas muitas vezes você cria uma justificativa racional para aquela sua atitude. Isso não acontece só no consumo, isso acontece se você não gosta de alguém, você vai criar uma justificativa que vai parecer perfeita e racional para um julgamento emocional. Você vai se enganar. Você vai se enganar. Uau. Você vai se enganar. E por isso que é importante, porque assim, quando você entende esses gatilhos, você começa a entender que assim, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Então você vai perguntar pra ele, mas você quer A ou B? E ele vai falar que ele quer A, mas na compra ele vai comprar B. Porque ele não quer assumir. Eu vou te dar um exemplo prático que acontece agora. As pessoas falam, né? As novas gerações querem propósito, a sustentabilidade, blá. Assuntos super importantes e relevantes. Você precisa construir marca pensando nesses 2 pontos. Mas, por que marcas de moda rápida, né, de fast fashion, asiáticas, por exemplo, que tem procedência duvidosa, que você não sabe Sim. se está dentro desses critérios, se tem propósito, se não tem, estão bombando absolutamente? Porque ser humano, nós somos seres sociais. A gente vive para pertencer, você quer fazer parte de um grupo, isso vem de instinto, enfim, isso é antes do que a gente pode pensar e organizar. Então, com base nisso, quando você pega no contexto, você vê, por exemplo, redes sociais que tem um lugar de imagem muito importante, de estética muito importante, você coloca em cima disso o acesso. Então, vamos lá. Você tem os jovens que vivem num mundo totalmente conectado, onde a imagem, ela sobressai a muitas coisas, e ela quer ser pertencente a grupos de pessoas dos mais descolados, mais legais, os blogueiros, sei lá que grupo que ela quer pertencer. E a vestimenta, né, a forma de se vestir, é uma forma de você pertencer ou de você se sentir parte de um grupo. Então, já que esta marca está me dando acesso, mesmo que eu fale na entrevista com, sei lá, quem, que eu prefiro o propósito, eu quero comprar marcas alinhadas com isso e aquilo, e eu compro em brechó, eventualmente, eu prefiro comprar nessa outra marca aqui porque eu consigo comprar 20. Ela vai me dar acesso a mais opções, logo eu vou estar mais bem vestida. Eu tô dando um exemplo, de novo, muito nichado, muito específico. Perfeito. Vou estar mais bem vestida, mas eu não vou falar isso quando você me perguntar, entendeu? Eu vou justificar de outra maneira. Então, existe até um termo em inglês que chama say, do, gap. Às vezes a gente fala uma coisa, só que a gente faz outra. Então é o say, do gap. Amei. Que tem... Say do gap. Exatamente isso. E é muito comum quando você vai fazer pesquisa de mercado. E é por isso que você tem que entender motivação, dores, o que aquilo faz sentir, recorrência. Porque se você vai só pelo que a pessoa fala, você pode acabar sendo, não enganado por querer, mas de certa forma enganado pelo aquilo que a pessoa está te falando, para ela parecer mais inteligente, mais responsável, enfim, mais socialmente aceita. Exatamente isso. Sabe uma coisa muito interessante? Porque o varejo sempre trabalhou vendendo produto, certo? Você chega numa loja, pede um produto, ou você está olhando para um produto, o vendedor te aborda, fala do produto. E esse ano, a gente criou um método dentro da Pecom para treinar as equipes, que a gente fala
do cliente. Como a gente chama isso? PDT. Personagem, desejo, transformação. Porque muitas vezes o personagem, que é todo cliente que entra na loja, no site, no WhatsApp, ele fala que ele quer um vestido. Só que, na verdade, o desejo daquela cliente é ser uma estrela de Hollywood. Exato. E ela não quer só o vestido, ela quer o vestido, colar, a bolsa, o sapato e um lift. Então, quando o vendedor consegue descobrir o desejo, que a cliente não diz esse desejo, Não disse. ele faz a transformação completa e bolso não tem limite. Exatamente. Até estourar o cartão. Exatamente. Até ter o limite de fato, né? Até o limite do cartão. O cartão estourou. Aí a transformação acabou. O bolso não tem limite, mas o cartão tem. A transformação não tem limite, mas o cartão tem. Porque é muito legal, porque eu linkei na hora que você começou a falar, eu falei, uau, é o que a gente tá fazendo, porque é o novo varejo. Exatamente isso. E é engraçado você trazer produto, porque a gente lida, obviamente, com muitos varejistas. E é o que eu falo, gente, produto é premissa. Produto bom é premissa. Seu produto tem que ser bom. Olha olha o tanto de concorrência que existe hoje. Vamos lá. Então, assim, você tem um produto bom, assim, não dá nem para discutir mais você ter um produto que ele funcione, que ele seja, que ele entregue os benefícios que aquele cliente deseja. Obviamente que você tem ainda um monte de desafios nesse sentido. Você tem desafio de cadeia de fornecedores, de mão de obra, enfim, uma série de coisas que eu não vou entrar, mas assim, o produto bom precisa ser premissa, porque se você não conseguir oferecer esse produto, provavelmente você vai ter alguma outra empresa, outra marca do lado vendendo. Exatamente, oferecendo. Por exemplo, quando a gente fala de varejo de moda, produto é premissa. Você precisa ter lá as tendências que estão em alta. Você precisa contar a história dessas tendências de uma forma coerente e coesa dentro do seu VM. Então, isso é premissa, porque não adianta nada você fazer um marketing lindo, maravilhoso, você ter um vendedor que manda, se o produto não vai entregar aquilo que aquela pessoa quer, para ela pertencer ao grupo XYZ. Então, o produto é premissa. Mas, quando você tem essa premissa, você ticou essa premissa, vem todas essas outras coisas que, se você não tem os mecanismos, por exemplo, como essa metodologia que vocês criaram, você acaba ou perdendo uma grande oportunidade da venda ali na hora, porque você vai segmentar aquilo e vai simplesmente ouvir o que a pessoa está falando e não necessariamente o que ela quer dizer, aquilo que está por trás. Ou você vai deixar de abrir ali um novo mundo que você poderia ter uma oportunidade muito maior. E eu gosto quando você fala o novo mundo, porque eu acho que a gente é muito cego. A gente se apaixona muito pelo produto. Muito. E a gente tem que se apaixonar pelo produto. Sim. Mas a gente esquece do outro lado, que para ter um produto de paixão, tem que ter um cliente também que ame seu produto. Totalmente. E esse cliente, ele pode amar outras coisas. Cliente trai. E assim, Cliente trai. Exato. Hoje eu acho que é uma máxima. Ele vai te trair. Ele vai te trair. Então, assim, hoje é poliamor, entendeu? Ele tem Vai ter um sertanejo depois do cliente trair? Vamos fazer o sertanejo. Vamos vai pensar. Ter um sertanejo. Mas é poliamor, entendeu? Porque poliamor. Não, assim... Monogamia não existe na relação de cliente-marca. Amei! Tudo vale amor. E é justamente isso, porque no fim do dia, você pode ali ter uma relação com uma marca, está cada vez mais difícil você desenvolver, e eu tô falando agora no chapéu de consumidor, você desenvolver uma relação de tamanha fidelidade que você não olha pro lado, que você só quer aquilo, só quer aquela marca. Não, você quer variedade, você quer diversidade naquilo que você vê. Então, de novo, você precisa entender, de novo, aonde você se encaixa dentro da jornada daquele cliente, da forma, precisa coexistir com outros. Então, por isso, assim, por exemplo, parcerias, colaborações são tão bem-vindas e tão bem-sucedidas ultimamente, porque essa sobreposição de valores, de atributos de outras marcas, isso conta uma história muito legal e fala de uma maneira mais forte com o cliente. É quase que assim, eu gosto dessa marca e eu gosto dessa marca, nossa, pronto, já duplicou minha fidelidade aqui, mesmo que ela não seja 100%. Gente, desculpa interromper esse bate-papo, que eu sei que tá incrível. É um dos melhores podcasts que eu já fiz com a Dani do WGSN, mas eu quero te convidar para um convite ainda maior. Esse ano nós estamos fazendo um projeto Jornadas. A Pecom e eu estamos liderando um projeto que vai trazer as jornadas globais para o mercado brasileiro. Além de NRF em Nova York, que vamos estar presentes para trazer todos os insights e realmente a curadoria do que está acontecendo de melhor, esse ano eu viajei para a Ásia trazendo os insights de Japão,
Coreia, Dubai, justamente para essas jornadas se complementarem com as jornadas do ano passado na NRF Europa, Paris e Londres. Nesse link você clica e recebe em primeira mão todo o conteúdo, antes de todo mundo, conteúdo exclusivo, além de acesso a nossos eventos e materiais digitais do nosso projeto Jornadas da Pecom. Um projeto que está redefinindo a forma como a gente trabalha jornadas dentro de loja, dentro do e-commerce, com os nossos times e principalmente com os nossos clientes. Lembrei, agora, eu tenho uns insights aqui, vem uma música da Marisa Monte que fala que são as pessoas da sala de jantar. Sabe aquela coisa assim que tá sempre igual e a gente não vive mais nesse modelo, Não dá. né? A gente não vive mais nesse modelo. E você trouxe em algum momento a questão paradoxal dessa nova geração. Exatamente. Eu acho que assim, a gente, hoje no varejo, a gente vive com 2 pontos de extrema tensão. O turnover dessa geração, e tem a ver totalmente com a tendência, e o comportamento de compra dessa nova geração, Sim. que influencia a geração de quem tá pagando. Totalmente. Me fala sobre esse paradoxo, porque eu sei que a WGSN estuda esse paradoxo, eu já ouvi vocês falando sobre esse paradoxo, e eu queria que você explicasse pra gente o que é esse paradoxo, que você trouxe um pouco falando do primeiro exemplo, mas entrasse um pouquinho mais a fundo desse cliente que tem esse paradoxo hoje existencial. E tem em vários aspectos. Então, vamos lá. A minha geração, né, eu tô quase com 40 anos, a minha geração millennial, foi a primeira geração a começar a falar de propósito no trabalho. Isso é lindo, né, no discurso, mas na prática, o que funciona? A minha geração, ela tem muito menos recursos do que a geração dos meus pais, do que a geração dos meus avós, quando a gente compara um com o outro. Até porque você vem lá desde o pós-guerra, as gerações querendo segurança, estabilidade. E aí, quando você alcança isso, você começa a questionar, tá? Eu quero propósito. Bem, não tem muita... sabático. Exatamente, eu vou tirar o sabático porque aquilo pra mim funciona. Só que qual que é o ponto disso? Tem consequência. Você tem uma consequência financeira, então você tem menos pessoas conseguindo, por exemplo, ter sua casa própria. Enfim, são marcos que vão mudando, os marcos de sucesso vão mudando, a sociedade vai acompanhando, mas é uma realidade. Então você tem menos recursos hoje. Só que você vê, por exemplo, uma geração que, de novo, quer viajar muito, quer gastar o dinheiro com isso, com aquilo, mas vai precisar fazer mais escolhas. Então, a relação, para começo de conversa, então assim, vamos lá, relação com o trabalho. Ok. Ela é paradoxal e e é um grande desafio para o varejista hoje, justamente por quê? Porque a gente está num modelo ainda antigo que precisa se adaptar para um modelo novo de sociedade. Então, existe uma realidade e existe um ponto ótimo onde você consegue extrair o melhor dessa geração, por exemplo. Então, porque o turnover é muito alto, porque não está hoje dando match. Ninguém quer mais trabalhar de sábado, domingo, feriado, todo. Eu posso trabalhar alguns, mas não todos. Exatamente. E aí, por exemplo, a gente, lembra assim, há 10, 12 anos atrás, a gente fazia muito projeto para shopping center. E tinha uma grande questão ali na época, porque era um momento de se reinventar, né, assim, de... Boom digital, começando a realmente entrar em relevância e evidência a história do e-commerce. Mas, e aí os shoppings começando a sentir, e a gente falava muito na história para os shoppings, assim, olha, por exemplo, vamos dar uma olhada no seu modelo de contrato. O seu modelo de contrato era o modelo que tem luva, que tem isso, que tem aquilo, que tem que dar tanto tempo, ficar preso tanto tempo no shopping. Você não tem espaço para trazer outro chip, para ofertar outras coisas para o seu cliente, porque uma marca inovadora, uma marca nova, uma marca jovem, não consegue entrar aqui. Não tem fluxo, não tem coragem de assinar um contrato como esse. Não tem nada, não tem capacidade de assinar um contrato como esse, não cabe. Então, assim, se você quer um mix renovado e se você quer um outro tipo de experiência, você vai precisar se adaptar e pegar o seu contrato, por exemplo, o seu modelo comercial e criar um meio do caminho. Porque eu entendo que não pode ser uma coisa totalmente livre, mas ao mesmo tempo não pode ser o que está, senão você não vai conseguir se renovar. Tem poucas marcas hoje que conseguem ou que bancam esse tamanho disso, apesar do shopping ter um fluxo, tem a história da conveniência e tudo mais. Então, e eu sinto que o varejo, no lugar de força de trabalho hoje, ele está um pouco nesse ponto de inflexão que em algum momento vai ter que mudar. E é um baque, tem impactos para todo mundo, mas se a gente não conseguir adaptar o modelo de trabalho de varejo, principalmente de chão de loja, para um modelo que entregue um pouco mais aquilo que essa geração quer, o número, né, a quantidade de turnover vai continuar aumentando, não tem como, porque as coisas elas não têm um match. De novo, a gente precisa
ir evoluindo. Da mesma maneira que hoje você vê shoppings entregando experiências diferentes, gastronômicas, com uma coisa mais de entretenimento. Muito nos últimos 10 anos, isso é fato. Assim, o shopping, ele, como você diz, ele teve que se reinventar para ser relevante. Exatamente isso. E é saudável. O jogo fica mais difícil. E tá mais difícil para todo mundo. Mas é saudável. É isso. Nós somos seres vivos e com isso vem essa mudança, né? Então, por exemplo, quando você olha comportamento, né? Imagina quando os shoppings foram criados ou no começo, né, da ascensão dos shoppings, era vamos fazer sem janela. É como se fosse bingo, né? Assim, vamos fazer sem janela para As pessoas não saberem onde estão. Não saberem onde estão. E aí depois não, tem que ser aberto, temos que mudar todo o modelo. E agora tem um lugar de, sim, resolver a vida, mas tem um lugar também da experiência, tem um lugar da segurança, dependendo do contexto que você está. Então, assim, esse encontro entre o que essa nova geração quer e deseja de um lugar de trabalho, com o que é de fato real hoje, com o que acontece com... Ele tá dissonante, tá cada um lado. Então, assim, não tem uma resposta correta também, Não tem uma resposta correta. Mas que precisa, provavelmente, essas pessoas vão ter que abrir mão de algumas coisas. As pessoas não vão conseguir pagar boleto daqui a pouco. Não, exatamente isso, que aí Esse é o ponto. Mas já não conseguem. Então, assim, é uma geração, de fato, mais endividada, que, de novo, tem menos postos do que as outras, mas, ainda assim, elas estão saindo. No fim do dia, o problema não tá lá. Então, a gente precisa resolver. E aí, resolver não precisa dar tudo, porque também precisa pagar conta. Mas, de novo, a gente precisa rever. E eu vejo essa história do shopping, que é criar ali um meio do caminho para que você consiga atrair talentos diferentes e, obviamente, usar a tecnologia como aliada para poder tirar aquilo que a tecnologia pode te ajudar. Então, assim, é uma dinâmica e uma equação muito complexa. A gente vê e fala com o varejista todos os dias. A gente entende os desafios, mas tem uns que estão melhores que outros quando se trata de adaptação aos novos tempos. Então... Quando a gente fala, pegando esse gancho, adaptação aos novos tempos, a gente já passou pelo boom de digital. A gente já passou por uma pandemia que fez o mundo comprar digital, o consumidor ser um consumidor digital, porque a gente não pode falar que a gente tem consumidor que não é digital. Exatamente. Né? Então a gente teve pandemia, a gente tem agora a revolução artificial, né? Quem é esse cliente? Quem é esse consumidor hoje? Assim, se a gente tivesse passar aqui 2026, o consumidor. Eu sei que tem muitos estudos da WGSN que faz um forecast aí de 3 anos, 4 anos, mas aí, tirando um pouquinho até o chapéu da WGSN, como Dani. Quem é esse consumidor hoje que está entrando em loja, que está entrando em e-commerce? Quem é esse consumidor brasileiro? Olha, esse é o ponto. Não tem tem 1 milhão. Eu não conseguiria nem te responder, tem muitos. E aí essa pra mim é a nova regra, que ela é muito importante. Nicho é a nova ordem, é a nova norma. Nicho é a nova ordem. Exato. Então quando a gente falava assim, lembra que tinha na TV da nossa época o horário nobre da televisão? Horário nobre. Jornal Nacional, depois novela. Exatamente. Era o mais caro da televisão. Por quê? Ele ainda é. Exatamente. Ele ainda é. É. Mas ainda assim, não necessariamente... É que aqui no Brasil a gente tem uma dinâmica ainda que funciona. Mas hoje, cada vez, ele tem menos relevância do que ele tinha versus os últimos anos. Mas por quê? Porque antigamente, esse era o horário que estava todo mundo sentado ali na sala vendo a TV. Então, você tinha uma jornada sincronizada. Hoje, nós temos jornadas assíncronas. Começa por aí. Então, quando você já começa falando das jornadas diferenciadas, de um que faz home office, um que trabalha, que vai cedão pro trabalho, e enfim, trabalha sábado e domingo e etc e tal... Não tem como você falar de um consumidor só. Tem pontos em comum de todo mundo. Então, assim, você tem um consumidor extremamente informado. E isso não é só no brasileiro, obviamente. E acho que, espero que seja óbvio para todo mundo. Ele muitas vezes sabe mais do que você. Então, você é um canal... Você precisa ser o canal para que ele conquiste alguma coisa que ele deseja. Seja uma sensação, seja através de um produto, seja através de uma experiência que você dá, através do que a sua marca entrega para ele. Mas você precisa se ver e se colocar como um canal para o seu consumidor. E ele vai te usar da maneira como ele acha que é relevante. Como ele quer que o vendedor atue junto com ele. É exatamente isso. Esse é o ponto fundamental aqui. É exatamente isso. Porque se a gente tem Hoje em dia, você vê, por exemplo, o próprio e-commerce, as jornadas assíncronas que a gente chama, você não tem uma lógica
é por isso que fica mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando você entende ali, por exemplo, o porquê da sua existência, o porquê da sua marca, você tem realmente uma construção de marca ali por trás. Você entende os assuntos que se relacionam ali de uma forma que vão além do seu logo, que vão além do seu produto. Você tem muitas forças que você vai começar a usar isso para, de fato, trazer o seu cliente para perto. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um shopping na China, que é um shopping que ele era um shopping comum, como qualquer outro, e ele entendeu que ele precisava se reposicionar. Um shopping que estava ali, à medida que o tempo ia passando, perdendo venda, circulação e etc. O que ele fez? Ele entendeu que lá tem um movimento gigante de gaming, de anime, enfim, das pessoas que gostam dos personagens, etc. Eles falaram, eu vou me posicionar e vou fazer um shopping especializado só para marcas, empresas e pessoas que querem fazer alguma coisa relacionada ou comprar alguma coisa relacionada com o mundo de games e de animes e desse tipo de coisa. Então, ele foi fazendo essa transformação ao longo do tempo, trouxe foi atraindo as marcas que eram especialistas nisso e hoje viram um destino para pessoas daquele lugar, que gostavam daquele assunto. Então, você vê um shopping que se especializou e meio que se apropriou, e talvez, não quero que soe de forma pejorativa, de um capital cultural, de um grupo que era apaixonado por uma coisa. Então, eles entenderam, escolheram e eles viraram um canal para que esse grupo possa se encontrar. Então, você tem encontro de cosplay, você tem eventos que acontecem lá, tudo. Isso é muito além da venda, isso é muito além da mais. transação. Você vai trabalhar num ponto emocional, mas ao mesmo tempo você vai fazer propósito nesse ponto emocional. É isso, porque você vira um canal para que a comunidade que você deseja participar, para que ela se realize, para que ela aconteça. Então é isso, é se colocar como um canal para entender o que aquela pessoa quer. Voltando lá no começo do nosso papo, que você falou do seu método na loja. Quando você vende o vestido, que a pessoa quer um vestido e etc e tal. Você está vendendo um vestido, ponto, você fez sua venda, que legal, aconteceu. Agora, quando você vende a sensação de ser uma personagem, uma atriz de Hollywood, você está sendo um canal para que ela realize aquela vontade dela, para ela se sentir daquela maneira. E para ela se sentir dessa maneira, não é só o vestido. São várias outras coisas, incluindo o seu atendimento, que vai fazer ela se sentir daquela maneira. Porque ela pode sair dali para casa dela e guardar o vestido, mas na hora que ela tá no provador ali, você falando, você é uma estrela. Exato, e ela se sentindo, e você ali com essa percepção do que tá por trás da vontade dela de comprar aquele vestido, ali você ganha, porque você virou um canal para que ela realize aquela sensação, para que ela se sinta daquela maneira. Então, assim, eu acho que essa é a grande função. Muitas vezes a gente vê as nossas marcas, os varejistas, como o fim, né? Então, assim, eu quero fazer a comunidade, eu quero que ele faça parte da comunidade tal, da comunidade da minha marca. Legal, mas o próximo passo disso está ficando cada vez mais difícil, porque você não vai fazer parte de 30 comunidades. Você consome de mais de 30 marcas. Então, assim, tem uma hora que você fala, não quero mais, entendeu? E o consumidor está cansado. Grupo de WhatsApp, eu não quero mais receber informações privilegiadas. Exato. Então, assim, acho que até voltando na pergunta do consumidor brasileiro, que você me falou quem é, e eu falei, tem vários, não dá? Porque o cliente, nós estamos cansados. É muita informação, é muita coisa. Eu preciso de alguém que me viabilize aquilo que de fato eu quero. E não que fale o que eu tenho que querer, entendeu? Essa eu acho que é... E vou pegar um gancho agora com esse ponto. Uhum. A era da infoxicação. Porque a gente vive hoje, eu acho que isso é comum para todos os consumidores. Assim, a gente pode não ter uma característica hoje, determinar o consumidor é isso, mas que todo mundo tá cansado de informação, independente do nível, todo mundo tá. E desculpa, eu vou te interromper, porque existem sim pontos em comum em todo mundo. Então, assim, o cansaço, consumidores que estão ansiosos. Mesmo que você tenha um nível maior, um nível menor, etc., tá todo mundo muito ansioso, porque se você está inserido nesse mundo, a chance de você não estar é muito baixa. Mas continua. Ou você tá numa ilha deserta. Mas assim, e eu queria falar sobre exatamente isso. Essa era de super, extra, hiper informação. E que bom que a gente tem e que ruim que a gente tem, porque a gente tá cansado, né? O nosso celular virou o nosso mantra, sem o celular eu não tenho vida, né? Como a gente quebra essa barreira? Porque assim, uma coisa todo mundo sabe aqui, né? Todo mundo é bombardeado todo momento de novas informações. Isso não tende a diminuir, tende a aumentar. Exato. Né? A gente tá subindo essa rampa de informação e de dados. Exato. Como a gente passa essa barreira?
Você diz como varejista ou como varejista. pessoa? O varejista passa essa barreira. É melhor. Como varejista, ele consegue... Pô, a Dani é consumidora de 50 marcas. Uhum. Eu também quero vender pra Dani. Uhum. Eu também quero vender pra ela. Uhum. Eu vou trabalhar da mesma maneira que essas marcas estão trabalhando. Eu vou também trabalhar com mais informação. O que vai fazer diferente? O que eu vou fazer diferente para que a Dani preste atenção em mim? Se você conseguir virar um canal para que eu possa realizar alguma coisa. Então, eu vou te dar um exemplo. Tá. As marcas, mais do que nunca, e assim, as pessoas falam isso, mas na prática não é todo mundo que sabe fazer. Na pessoa jurídica, que é você precisa saber quem é o seu cliente. Você precisa escolher os nichos que você quer conversar. Não dá para atender todo mundo. Não dá para atender todo mundo. Então, assim, fazer escolhas. Olha, eu vou do grupo o A, B, C e o D. A partir do D eu não vou mais. E eu vou deixar pro meu coleguinha aqui do lado, que ele vai melhor. Então, assim, à medida que você escolhe os nichos que você vai atender, você precisa entender quais são as vontades, os assuntos em comum, o que aquela pessoa quer. E é por isso que isso vai ser o grande diferencial. Porque uma vez que você entende que para mim é importante, por exemplo, o aprendizado, então a troca de referência, a arte, se você e eu tem outras... sei lá quantas mil Danis que também fazem parte desse grupo que você quer atingir, você me viabiliza entrar nesse mundo através da sua curadoria de conteúdo. Então, por exemplo, eu sei que meu grupo gosta de arte ou de música, eu vou fazer a melhor curadoria de assuntos relacionados à música que ela vai poder ver. E não é fake, né? Porque eu vejo que muitas Não é marcas fake. acreditaram que propósito era falar de tudo o tempo todo, toda marca ter a sua playlist, toda marca ter o seu grupo de yoga, e não é sobre isso. Não é, porque no fim do dia precisa fazer sentido. Precisa ser coerente. Então, assim, é coerência e consistência. Eu sempre falo, você quer construir uma marca bem sucedida, olha qualquer case. Ele tem um case de coesão. Então, que é a coerência na mensagem. Eu tô falando de música para quem quer ouvir música. Para quem valoriza isso, eu estou falando de uma forma que é coerente. E consistência. Hoje eu tô falando de música, amanhã eu tô falando de beleza, depois eu tô falando de arte, depois eu tô falando de aquilo outro. Esquece! Você não vai criar uma relação, porque isso vai mudando. Mas, de novo, primeiro, os varejistas, as marcas precisam estar preparados para fazer escolhas. Então, como você bem colocou, o contexto agora é de excesso de tudo. Inclusive de públicos e de tipos de pessoas. Você precisa escolher para atender bem. E excesso de canais também, tá? tudo. Inclusive, por exemplo, entrando na parte de canais, que é mais um nível de complexidade, mas que quando você vai juntando todos os pontinhos, tudo tem a ver com essa história de fazer boas escolhas e conseguir criar mundos que façam sentido, ou criar ou viabilizar mundos, como, por exemplo, a história do shopping. O shopping não criou uma comunidade de gaming e animes, etc. Ele viabilizou aquela comunidade de existir. Foi um espaço físico, intelectual ali para poder viabilizar isso. Exatamente. É só reunir as pessoas. Exatamente A comunidade isso. já existia. Já existia. Olha que legal E é isso. o capital cultural. Então, a potência do varejo hoje passa muito por capital cultural, que é, por exemplo, a história dos fandoms, né? Você pegar os grupos de fãs. A comunidade já existe. O que você vai fazer? Você vai fazer um lugar para ela se encontrar, um lugar para ela existir. Caraca, você bagunçou minha cabeça total agora. Ai, meu Deus. Você bagunçou. Porque, assim, Você é ruim. Vamos lá. A gente sempre falou, e eu falo a gente, eu, Paulo também, que a gente tem que criar uma comunidade da marca, né? E hoje o hype para toda marca é ter uma comunidade. Eu acabei de voltar da NRF Europa, agora eu já tô cabeça mudando. Eu já estou na NRF de Nova York nesse episódio, mas o que eu ouvi agora em Paris foi muito sobre como a gente cria comunidade para a gente poder trabalhar com cliente, ou como a Sephora tem cento e não sei quantas comunidades, e porque é um tema hoje, um hot topic do varejo, né? Criar comunidades para você ter acesso melhor aos clientes, para os clientes se apaixonarem pela sua marca cada vez mais e te deixarem ali no coração. Você me disse agora que a comunidade já existe e a marca tem que proporcionar o encontro dessa comunidade. Exatamente isso. Uau! Exatamente. Você precisa ser o canal. A marca, o seu ponto de venda, ele precisa ser o canal para alguma coisa. Então, assim, para o encontro dessas pessoas que gostam disso. Então, por exemplo, a Panasonic fez uma loja em Kyoto, que é uma loja que chama...
não vou me lembrar agora, mas enfim, exato, de música. João vai colocar na edição. Muito obrigada. João? Que é só para amantes de música. Não tem, que é da Panasonic, se você passa na frente, você não sabe. Então você tem, é como se fosse um listening bar mais moderninho, mas é simplesmente para amantes de música. Ele criou um lugar para amantes de música que gostam do eletrônico, que gostam da aparelhagem, que gostam... Aparelhagem no contexto internacional, vamos aqui. Não da aparelhagem da Exatamente, que é completamente diferente. De se encontrarem. Ou seja, ele viabilizou aquela comunidade de existir naquele espaço. Ele não quis criar uma nova gente porque tem limite. Nós temos limites. E qual que é o ponto? Comportamento de consumo é pendular. Então, se você vê, por exemplo, as pessoas muito conectadas, você provavelmente vai vir uma geração que vai vir mais desconectada, que vai querer se desconectar para poder... É a geração nova que a gente tá vendo? Será? Eu acho que não, essa geração ainda tá muito, muito conectada. E, de novo, os recortes geracionais eu gosto de usar, mas às vezes, de novo, eles se expandem, né? Mas eu acredito que é muito mais os pequenininhos de agora que estão sendo criados por pessoas que já estão vendo as consequências de um excesso de tecnologia na vida. Então, você tá querendo escola que não aceita celular. Você tá querendo não deixar o seu filho ver tela o tempo todo. Você não quer... A gente já começa a entender. E eu falei, eu tenho um sobrinho de 6 anos. Aí eu falei pra minha irmã, eu vou comprar um videogame pra ele. Ela falou, ainda não. Exato. E esse é o ponto. Porque a sua irmã já tá vendo os efeitos da tecnologia em excesso. Então vai vir uma geração que ela vai ter uma outra relação com tecnologia versus a gente. A gente não sabia quais eram os efeitos. Tanto é que queria mais, né? Você queria mais, porque você queria... Imagina, você também era da época que você esperava meia-noite pra se conectar na internet, não era? Exatamente. ICQ. Claro. Papo da UOL. Gente, enfim, eu brigava com meu irmão, que era 1 hora cada um a partir de meia-noite. Meia-noite. Que era mais barata. Mais barata. Eu tive e-mail da BOL. Olha, eu não devia estar falando isso aqui, porque vai ficar gravado. E eu falei que a partir de determinada hora eu não falo mais das minhas referências do passado que entrega a minha idade. Mas olha, eu gosto... Só um parênteses, né? Quando você fala assim, eu tenho quase 40 com esse rosto. E assim, eu acho que também a gente tem que se orgulhar, sabe? Não, obrigada. Vou levar como elogio. Tenho 43 feliz. Sim, tá certo. Tá certo, mas enfim, voltando, a gente tá cansado. Eu quero menos, eu quero alguém que faça uma curadoria pra mim. Então, você saber, por exemplo, você como marca ser um grande curador de um assunto que é muito relevante para as pessoas que você quer atingir, já é um golaço. Olha, e eu discuto isso com algumas marcas, eu faço trabalho de advisory e a gente discute muito comunidade, né? Como ter novos clientes, como reter os clientes. E comunidade é um tema que sempre tá. Mas hoje você me deu uma visão muito clara, assim. E de verdade, obrigado, porque aqui é um lugar pra gente aprender. Comunidade já existe. O que a gente tem que fazer é promover um canal pra ela se encontrar. Exato. E é esse o ponto. Porque assim, eu não quero mais uma coisa. Eu quero alguma coisa que facilite algo que eu já tenho. Então, assim, eu vou dar um exemplo que não é sobre marca, não é sobre varejo. Mas outro dia eu vi um anúncio que era assim, era uma propaganda no Instagram de um restaurante que falava assim: olha, se você vier aqui no dia tal e tal, nesse restaurante, um grupo de 4 ou mais amigas, vocês ganham uma garrafa de um espumante. Eu falei, olha só que legal. Ele está... propiciando, e aí eu fui ver os comentários, um monte de amigas, vamos lá, o nosso encontro da semana que vem, bababá. Esse encontro entre amigas já existe. Porém, eles estão viabilizando e atraindo para que ele aconteça dentro do Gente, é uma aquisição de cliente através de uma comunidade já existente. Então, a marca é um canal de aquisição. Exatamente. Então, qual que é o grande desafio? A gente quer tudo rápido. Você precisa aqui, né, o vender hoje para pagar a conta amanhã faz parte do jogo. Você tem uma agenda de curto prazo, mas a agenda de longo prazo é justamente descobrir quais são as comunidades que já existem, quais são os assuntos relevantes para os nichos que você quer atender. Tá, o que tem em comum entre eles? Qual que é o mais forte deles? O que tem a ver com a minha essência da marca? Para que eu possa, sim, agora sim, eu vou ser um agente que vai ajudar a fazer esse negócio acontecer. Que eu vou deixar os apaixonados por música, por arte, por sei lá o quê, mais bem informados, falando entre si. Eu vou criar esse espaço, esse evento, etc. Porque senão não dá. Eu não vou fazer parte de 20 comunidades, de 20 marcas diferentes. Esquece. Assim, eu quero menos. Muita coisa. E toda marca tentando copiar a outra nessas informações privilegiadas e no grupo da marca. Acaba ficando cansativo, repetitivo e mais do mesmo no final do dia. Exatamente isso. Então, assim, por exemplo, eu adoro a história da Glossier, da marca de beleza, porque ela começou com a comunidade.
Então, é uma marca que veio da Into the Gloss, que era uma editora de beleza, que fez uma comunidade no Facebook, na época, para falar de beleza, para pessoas apaixonadas por beleza. E aí foi fazendo ali tudo aquilo, até que uma investidora de um venture capital entendeu, conversando com aquela editora de beleza, falou, você tem ouro aqui, você já tem uma comunidade. Vamos criar uma marca em cima disso. Então, vamos só fornecer produto para essa comunidade. Exatamente, a gente tá ouvindo o que eles estão falando, a gente tá vendo eles se encontrarem. Então, eles já existiam, ninguém colocou. Então, é o que você falou, sabe? Ai, a marca... E nada contra. Eu acho que, de novo, a gente tem que jogar o jogo que tá aqui e plantar as sementes certas pro amanhã, mas... Cara, chega uma hora que assim, eu não quero ser convidada pra aula de yoga pra 15ª. É a 15ª, né? Yoga virou um tema recorrente em todos os shoppings do país. Você tem uma aula de yoga por mês. Exatamente, assim, do evento e etc. Cara, mas a comunidade de yoga vai amar. Então, assim, mas eu não sou. Então, esse é o ponto. Pra mim, agora, me convida isso, pra um bate-papo com um artista sei lá o quê. Porque eu sou uma curiosa, então eu quero ver. E aí, by the way, foi a marca tal que me convidou e que me fez estar lá. Nossa, incrível. E aí... E ainda, essa marca me fez conhecer pessoas incríveis que também gostam dos mesmos assuntos que eu. Cara, é isso que eu quero. Porque isso vai me energizar e não é aquela coisa, eu preciso ir, sabe? Porque, enfim, eu tenho uma obrigação X ou Y. Então, eu acho que é um pouco nesse lugar de viabilizar as coisas. E está mais difícil fazer negócio, está mais difícil construir marcas relevantes. Não tem mais espaço para eu não sei qual é o principal assunto do meu cliente. Como ele se relaciona com X, Y, Z. Você precisa saber para construir uma estratégia de longevidade para sua marca. Certamente, se você não tiver esse lugar de relevância na vida do seu cliente, se você não entregar um produto se o seu grande gatilho não for o acesso, a chance de você morrer nos próximos anos é muito grande. A não ser que você entregue um produto muito barato, muito bom, é exatamente o que ele quer. É onde você quer como propósito. Porque você tem um propósito. Ó, o meu propósito é produto barato, bom. Você conhece a Rua do Ouro? Não. Eu sempre falo da Rua do Ouro. Então, eu vou te contar da Rua do Ouro, me conta. Eu vou falar assim, é experiência Rua do Ouro. O que é experiência Rua do Ouro? Barão de Paranapiacaba, aqui em São Paulo, na Sé. Tá? Então, você vai de manhã, de preferência. No sábado é mais lotado, então se você for de semana, melhor. Tá. É uma rua, que você sai ali da Catedral da Sé, é uma rua que tem as pessoas na rua falando que vendem ouro ou compram ouro. E você tem umas galerias com lojas que vendem ouro. Só que qual é o detalhe? As lojas não são bonitas, não são chiques, mas elas vendem ouro. Qualidade de ouro, ouro é ouro. Ouro 18 quilates é aqui, ouro 18 quilates em qualquer boutique do mundo. Totalmente. E aí você tem uma das lojas, que é a mais famosa, que é a Justino, que você pega uma senha para comprar ouro, olha, estão de ouro. Você fica uns 30 minutos na fila se for um dia busy. Você vai com uma... a vendedora te atende com uma bandeja. Ela fala, o que você quer? Ela não vai te mostrar nada. Você fala, quero uma pulseira. Ela te mostra a pulseira, pesa e vê quanto custa. Então não tem venda. Tem ali um autoatendimento rápido, porque tem muita gente na fila. Sim. Então você tem que saber o que é. O preço é menos da metade que qualquer loja do shopping. Não tem embalagem. Não tem embalagem, você pode comprar uma embalagem, então você vai receber a tua peça num plástico, num saquinho. Só que eu compro ouro quando é uma peça de design lá, porque 50% do valor. Perfeito. Posicionamento perfeito para eles. O propósito deles é preço. Totalmente, é acesso. Ele vai te dar acesso àquele produto. E olha, assim, quando você não quer um produto elaborado, quando você quer realmente um produto... outro dia eu fui comprar um cordão básico, é lá. E eu vou pegar a fila, eu vou ficar esperando, porque é 50% do valor. Exato. E você quer o produto, você não quer fazer parte da comunidade da Rua do Ouro. Não. Você concorda? Mas eu adoro. Quero sim. Deixa eu chamar. Não, vou te levar lá. Eu já vejo você indo lá. Mas assim, é uma experiência porque não tem experiência. A experiência é não ter experiência. Você tá ali comprando puramente produto, ninguém vai perguntar o seu nome, ninguém vai fazer pós-venda. Você vai comprar, pagar e tchau. Exato, e é muito claro o propósito daquele lugar, que é vender produto. E foi o que eu te falei, e se isso é claro, eles não ficam tentando fazer evento, entendeu? Imagina. Ou, sei lá, campanha, sei lá o quê, gastando dinheiro, eles vão fazer. Você sobe numa escada, mal tem água pra você tomar, tem um bebedouro ali. Tá? Exatamente. E tem gente que gasta muito dinheiro.
Não, eu acredito, porque, de novo, e até... O Brasil inteiro. Isso se conecta, eu imagino. Isso se conecta com o exemplo que eu te falei do fast fashion, né? Dos asiáticos ali que tem... Dos players asiáticos que vendem roupa adoidado, não tem experiência. Você vai online, você compra de tudo, mas o que você está buscando? Preço e produto. Nesse caso, você tem ainda uma garantia de qualidade, que foi o que você falou. Ouro, 18 quilates é a mesma coisa, mas a moda é um pouco mais complexo do que isso. Mas... É acesso. Você está ali pelo produto, porque você, enfim, quer usar e você quer ter acesso. Você prefere comprar 20 do que se comprar um. Do que você não comprar e esperar, sei lá, 6 meses para conseguir comprar um. Então, é muito delicado. E aí, quando a gente, voltando, até vou fazer um gancho no começo dessa conversa que você falou sobre fidelidade. Quando você começa a entender, por exemplo, o universo do luxo, marca, ele é uma barreira de saída para as pessoas. Então, a bolsa da Hermès, a marca da Hermès, por exemplo, ela hoje é usada como uma barreira de saída, porque se você quer uma Hermès, nada e nem nenhuma outra marca, não é Chanel, vai conseguir te dar. É só aquela bolsa que vai trazer aquilo que vai suprir aquela sua vontade. Não tem, mas deixa eu te dar aqui uma Chanel, deixa eu te dar aqui, que seja uma Laial, qualquer coisa. Não, uma Hermès é uma Hermès e eu quero ela. Ou é a Birkin ou é a Kelly, eu quero uma das duas. Exatamente isso. Se é aquilo que você quer, e é uma barreira de saída nesse sentido. Uma boa construção de marca é uma barreira de saída. Principalmente num lugar de luxo. Então, assim, um Rolex é um Rolex. Obviamente, eu não entendo nada de relógio, tá? Tem outros aí até melhores, mas se você quer aquele, você quer aquele. O outro ali similar, mesmo que seja muito bom, não necessariamente vai te trazer. E isso é muito comum, por exemplo, no universo dos softwares, que você fala, tem softwares que você vai trocar na sua empresa, que assim, para você sair dele... É um parto. É um parto. Você não vai sair. Você não vai sair. Você não vai mudar. Você vai estar amarrado tanto nele. Exato. Eu já vi cliente perder toda a base de dados, assim, não a base, mas ele perdeu toda a inteligência de dado porque ele saiu da ferramenta de CRM. Exatamente isso. Então, assim, uma vez que você escolhe a sua ferramenta, muito provável que você vai ficar casado com ela por muito tempo. Então, assim, tem uma barreira de saída enorme, porque vai ser complexo o processo de saída e de entrada num outro também, de reconstrução e etc e tal. Nas marcas de roupa você não tem barreira de saída Você não tem nenhuma. barreira de saída, você realmente vai comprar onde te agrada mais. Exato. Se tiver uma coleção, principalmente, que vai falar mais contigo naquele momento da tua vida. Exatamente isso. Por isso que algumas marcas, principalmente nacionais, elas envelhecem e não conseguem mais atender. Exatamente. E começa a perder um lugar de você precisa achar o ponto ótimo entre inovação, entre como você vai entregar inovação e qual é a sua leitura do que o seu cliente quer. A gente falou sobre comunidade, a gente falou sobre consumidor. E eu não tenho como não falar contigo sobre inteligência artificial. Uhum. Por que eu tô falando isso, tá? Uhum. Você acompanha também os congressos, os eventos. A gente está sendo bombardeado há alguns anos, nos últimos 3, né? Sim. Principalmente nos últimos 2. Tudo sobre AI. Uhum. E como a gente lida com a AI quando a gente fala de tendência de consumo. Uhum. Porque eu compro pelo ChatGPT já. Uhum. Eu sou assumido, compro. Uhum. Eu chego na loja, às vezes o vendedor olha pra mim com cara feia, porque eu quero questionar ele com o ChatGPT. Sim. Ontem mesmo eu tava numa loja pra comprar um tênis de corrida e eu abri o ChatGPT e comecei a colocar no meu chat de corrida pra ver o que ele achava do tênis. E o vendedor já olhou com o olho assim meio torto. Exato. E é normal, né? Imagina Com você tá ali, certeza. um cliente chato como o Paulo, com o chat GPT dele achando que sabe tudo de corrida e falando pro vendedor, não, porque o meu chat disse que esse tênis, né? Você até tira um pouco de autoridade daquela figura que tá ali dentro. Um pouco não, bastante. Bastante, né? É. Como a gente vai lidar com isso, na sua opinião, pensando em consumidor, pensando em futuro? Sim. Eu acho que é justamente reposicionar o papel do vendedor. Não dá pra brigar com isso, porque no fim do dia, não importa o que aquele vendedor te fale, você vai confiar mais no ChatGPT. Vou. Você vai confiar mais no ChatGPT. E isso é uma... E já acontece quando você pega um especialista, não um especialista, alguém que é muito apaixonado por um assunto, você vai numa loja, então esquece a inteligência artificial por um momento. Esqueci. Então, assim, você é apaixonado por um assunto, você sabe tudo sobre, sei lá, o que for, você vai na loja, o vendedor começa a falar, não, você gosta de moda, por exemplo, mas essa cor tá super em alta, assim, não importa, minha filha, ou sei lá, meu filho, eu não quero saber, porque eu já sei a cor que eu quero, não é essa. Então, não importa o que você me fale, porque
assim, com todo respeito, mas você não é uma referência nesse assunto pra mim. E é um pouco disso que já acontecia quando você tinha um assunto de interesse muito forte com esse tipo de pessoa, mas hoje é com o ChatGPT. Você tem ali um especialista no seu bolso. O que o papel do vendedor, ele vai cada vez estar diferente justamente por conta disso, porque ele não é mais o especialista, ele não é aquele cara que vai te dar necessariamente a recomendação. Para algumas pessoas ele pode ser, mas saber lidar com esse tipo, porque ele vai precisar viabilizar o que o especialista falou. E o especialista quem é? A inteligência artificial. Então, assim, ele é um viabilizador. Por isso que eu te falo, assim, essa mudança que eu vejo hoje é muito mais do varejo das marcas e dos vendedores, da força de venda sendo um canal. Então, é um canal para alguma coisa. Eu não necessariamente sou o fim, eu não sou a pessoa que vai criar a vontade em você. Eu não vou decidir pelo cliente, eu Exato. vou viabilizar o desejo dele, eu vou ali trabalhar junto com ele, com todas as referências que ele tem pra dar certo. Exatamente isso. Então, assim, não dá pra brigar. E eu espero que as pessoas já tenham entendido isso nessa altura do campeonato. Não entenderam. Assim, eu vou falar, assim, eu tenho problemas com isso. Tá? Conta. Eu vivo problemas hoje. Bom, vou falar aqui o podcast é meu podcast. Você pode falar. Então vamos lá. Ó, eu tive problemas com nutricionista, porque eu jogo a dieta no ChatGPT e peço pra ele melhorar. E, gente, qualquer um que pegar o meu trabalho também e jogar no ChatGPT, ele vai melhorar. Se pegar esse podcast assim, melhore as falas do Paulo de hoje. Claro. Vai melhorar e vai me trazer ganchos até mais incríveis. Claro. Né? Então, assim, eu jogo nutricionista, personal e grupo de corrida. Maravilhoso. O grupo de corrida riu de mim quando eu falei que eu fiz uma maratona com o ChatGPT. Riu. Eu tive risadas. Ah, você é o cara do ChatGPT. No começo eu levei na brincadeira, mas depois eu entendi que o ChatGPT estava funcionando mais que o grupo que eu tava. De verdade, assim, eu desisti depois de 2 meses que eu falei, os resultados que eu tenho, eu não tô falando de postura, de me corrigir, de estar ali comigo. Claro. Isso não é substituído, tá? É só deixar claro. Mas os resultados que ele me dá depois que eu corro, eu mando as informações do relógio. Na hora que eu corro. Terminei de correr, mandei, ele fala, ó, quilômetro tal, você foi assim, quilômetro... Um professor não vai conseguir me dar, a não ser que ele tenha também um aparelho ali verificando o tempo todo. Né? Então eu acho que a gente não pode subestimar. Porque quando a gente se coloca na frente, assim, não, isso nunca vai acontecer. Não, tá acontecendo. Já está acontecendo. Eu tô usando, então eu já posso contar alguns cases da minha vida com a inteligência artificial, mas eu vejo que ainda, sim, as pessoas olham, não, você não vai fazer isso. Né? E assim, a gente está estudando já como vai ter avatares que vão dar treinamento no nosso lugar. Exatamente, e vai acontecer, né? E eu acho que assim, e no fim do dia, Paulo, de verdade, eu acho que, voltando à história do comportamento ser pendular, a gente está falando tanto de inteligência artificial. Eu falo, hoje você vê, né? A marca tal fez essa campanha só com inteligência artificial, isso aqui só com inteligência artificial, e nananã. Que daqui a pouco, o que vai acontecer? Vai ser, a marca tal fez essa campanha só usando gente de verdade. Uau! Não usamos inteligência artificial para fazer esse texto. Exatamente. Imagina. Então, assim, e vai ser o grande diferencial. Isso daqui é 100% humano, sem uso de nada. Isso daí vai ser um grande diferencial. E obviamente que eu tô falando ali de um lugar onde você vai para um excesso extremo. Mas o ponto ótimo é onde você encontra... Como é que eu uso isso daqui a meu favor? Exato. Entendeu? Porque não vai substituir uma pessoa do teu lado falando assim, corre, pô, você foi bem. A IA não faz isso. Exato. Sabe, assim, então, a gente tem que entender que e aí é um ponto que a WGSN usa, o E e o E. Exatamente. Fala sobre o E e E, porque eu acho que é um tema tão interessante, eu não quero deixar de falar sobre o E e E. O E e E, gente, na verdade é que no fim do dia tá cada vez mais difícil de forma simplificada você ser isso ou isso. Exato. Eu sou isso, isso, aquilo outro. Eu brinco que pra mim o melhor exemplo disso é quando você coloca assim, quando você vai preencher um formulário e coloca profissão. Gente, não é uma crise pra você? Que você fala assim, eu fiz comunicação eu sou social. Publicitário também, eu sou publicitário. O que mais? Publicitário. Assim, exato. Pesquisadora, publicitária, empresária executiva. Gerente de loja. Faço arte quando precisa. Edito vídeo. Podcaster. Conselheiro. Psicólogo às vezes. Exatamente isso. E isso é pra tudo. Pra tudo. É bom. Eu acho maravilhoso, porque eu acho que isso traz o que é único. E aí, vamos colocar isso na marca, por exemplo.
A minha marca é isso, é isso, é isso, é isso. São esses 4 E's aqui. Eu não sou médica. Então, de novo, eu fiz algumas escolhas e o podcaster, a pesquisadora, a comunicadora, eles são relacionados entre si de alguma maneira. Então, ele tem ali uma coerência, mesmo que tenha um ponto fora da curva. Eu posso ser cozinheira ou posso ser, sei lá, fotógrafa dentro dessa curva que não faça necessariamente muito sentido. Mas como marca, é isso. Qual que é o seu grupo de E's que refletem os nichos que você quer atender? Então, hoje em dia eu sou E, e E, e E. É muito difícil algo que é ou isso ou aquilo. Por isso que se fala tanto, por exemplo, dos generalistas, né? Que é o tempo dos generalistas, porque os especialistas viram quem? A inteligência artificial. Sabe o que eu ouvi na minha carreira? Isso é tão legal te ouvir falando isso, porque eu tô falando aqui com uma pessoa que realmente entende comportamento e consumo e estuda pra isso. E no começo da minha carreira, eu ouvia falar que um generalista não ia pra frente. Porque eu tinha um perfil... Porque assim, eu dentro de uma corporação de varejo, eu fiz praticamente tudo. Carregar caixa, e eu falo sempre assim, carregar caixa, descer estoque. Quem trabalha no varejo já fez isso, tá? Então você sabe muito bem carregar caixa, descarregar caminhão. E também isso. Até já desenvolvi produto na minha trajetória de varejo. E aí, o meu feedback era, você já passou por tudo, então você não se dedicou a nenhuma área específica. Em nada. E eu olhava aquilo e falava, realmente, assim, e no começo da Pecon eu falava assim, não, a Pecon tem que ser focada somente nisso. Óbvio, a gente tem um nicho de atuação, que é hoje desenvolver jornada. Só que não é uma jornada específica, não é a jornada desse jeito, é E. Exatamente isso. E é por isso, e olha pra você ver como é que o mundo muda, né? Eu falo, gente, o principal coisa, assim, característica, skill para você, habilidade para você aprender hoje é a habilidade de aprender. Porque provavelmente o que a gente está falando aqui daqui a 10 anos já não vai mais ser relevante. Então, assim, o que você aprendeu na faculdade, o que eu aprendi na faculdade, eu não uso. Aula de semiótica? Assim, com certeza. Apesar de... Mas eu vou defender a aula de semiótica. Eu gostava de aula de semiótica até hoje. Semiótica, eu sou... Mas, assim... Mídia. Imagina, era banner de um site. Mídia. Não, eu... Aula de rádio. Eu tinha aula de rádio. Eu tive aula, nunca esqueço. Lembra daquela câmera que você colocava o disquete? Claro. A gente andava na faculdade pra poder tirar foto com disquete. Então, gente. Quanto cabe um disquete? 3 pontos alguma coisa. Quanto tinha uma qualidade de foto. Exato. Olha pra você ver. É isso. Eu lembro da minha aula de rádio. A gente tem que fazer um jingle online, não. Ao vivo. A gente tinha que cantar um jingle, né? A musiquinha lá da propaganda. Tinha que cantar. Gente, assim, desculpa. E tudo bem, fez parte daquele tempo, tá tudo certo. Uso mais semiótica do que uso rádio, entendeu? Porque, assim, no fim do dia, os tempos mudam. Então, hoje, o ChatGPT, ele é o seu especialista na hora de comprar o tênis, mas o que você precisa? Às vezes, de alguém mais generalista numa coisa geral. Esse tênis não tá legal. Exatamente isso. Larga de ser louco. Exatamente isso. Por exemplo, o próprio fazer roteiro, né? Que, é uma super ferramenta a inteligência artificial para fazer roteiro de viagem. Mas eu sou insuportável pra viajar. Eu sou insuportável, porque eu sou, assim, eu quero ir no lugar, eu sou chata, assim, do detalhe, no sentido, no lugar, naquela mesa. Exato, o hotel, eu quero escolher um hotel que tenha a minha cara. Enfim, quando eu posso, eu tenho algumas escolhas assim. Então aí eu fico, gente, mas será que essa opinião é igual à minha? Sabe? Porque eu já fiz a escolha errada, que daí eu fui com sei lá, enfim. Então, mas por quê? Porque eu tenho ali tem uma coisa que a inteligência artificial ainda não me dá, que é a coisa do gosto, que é esse... Ela não te conhece. É o savoir-faire, entendeu? Tão bem, mas savoir-faire. Exatamente. O savoir-faire ela não tem ainda. Exatamente, não tem. Então, assim, eu acho... e aí, fazendo link com outra coisa que você falou, que é a história da comunidade. É um assunto super relevante para varejo, para marcas, sim. Só que ele... Não esquece que o seu consumidor e o seu cliente tem mais 50, 100 marcas batendo na porta dele com as suas próprias comunidades. Então, assim, tem uma hora que tem fim. Não à toa as pessoas estão no joy of logging off, entendeu? Assim, o grande luxo é você conseguir se desconectar de verdade. E esse, pra mim, grande luxo, eu nunca consigo. Vai, pode falar. Esse grande luxo de desconectar... Realmente, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho um fomo gigante de não conseguir desconectar, né? Então, eu vejo que... E também essa conexão
cansa. Totalmente. Porque tem hora que você começa a fazer a rolagem lá, né, com aqueles vídeos de dopamina, e você não para, porque você entra num looping, que você é cansado pra até procurar alguma coisa. Totalmente. É. E você vê, você ficou lá 2 horas 2 horas. fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Enfim, a gente está lidando com o consumidor cansado, Voltamos no começo. Consumidor cansado, ansioso. ansioso, mas que deseja e precisa de mais conexão, porque o aspecto humano que a gente tem, que não dá para abandonar, ele é social, ele precisa pertencer. Por isso que o assunto comunidade é tão falado, mas a forma como a gente ainda faz comunidade ainda é muito individual. Eu fiz um curso uma vez na Hyper Islands, bem no começo da onda digital, fazer um curso, uma masterclass. Eu fiquei 3 dias com a Hyper Islands, né? Pra quem não sabe, a Hyper Islands é uma universidade sueca que... Eu não sei como ela tá hoje, mas ela foi a grande referência do digital, assim, da disrupção no começo, né? Sim. E tinha um professor, o Inak Escudeiro, e eu uso a frase dele até hoje em palestra, treinamento, que ele falava: o quanto mais digitais nós nos tornamos, mais humanos precisamos ser. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, por exemplo, né, até muita gente fala assim, mas o trabalho de vocês não vai acabar com a inteligência artificial? Pelo contrário, até porque, assim, a gente trabalha com inovação. Inovação não é média. Inteligência artificial, ele cria a partir de média passada. Então, ele olha para o passado e cria o presente. O passado tem um total valor. Por isso que eu falo, o passado, o entendimento do seu negócio, dos dados do seu cliente, do que o seu cliente quer, é você, o cliente que tem. O que a gente olha não é média, a gente olha ponto fora da curva. Só que são pontos fora da curva que estão em ascensão. E o nosso trabalho é falar para você, é ver isso todos os dias. Então, quem vai ver comportamento jovem vai ver todos os dias. Então, ele é especialista naquilo no sentido Então, ele vai ver um outlier e vai falar: aqui nesse outlier tem... Aqui tá mudando. Aqui tá mudando. Aqui tá mudando. O jovem que antes falava disso, ou esse assunto aqui, não existia dentro desse tipo de contexto. grupo, de contexto. E agora tá, deixa eu começar a mapear. E aí tem uma pesquisa mais proativa. Legal. Vai ver. E o nosso trabalho é só fazer isso, é o que eu falo. As marcas precisam também ter um trabalho de inteligência, de pensamento crítico, de conexão entre aquilo, por exemplo, que a gente traz de referência e repertório para o seu mundo, porque o cliente faz Me sentido. corrija se eu estiver errado. Pistache foi WGSN. A gente mapeou, mas esse é o ponto. Nada é meio WGSN, porque a gente não cria, mas a gente dá luz. E a partir do momento que a gente dá luz, ganha uma certa velocidade. Então, assim, existem vantagens no mercado de ter WGSN que é, assim, você tem ali uma segurança de algumas coisas, mas a gente tem ali mil outras coisas que estão despontando junto com o E pistache. também tem outra coisa. A inovação, ela é muito rápida. Muito. Hoje em dia, O principalmente. early adopter, ele consome muito rápido, ele já larga. Mas a grande maioria, ela vai consumir depois dessa curva de adoção. Assim, ela vai consumir ali no pico da curva de adoção. Então, a tendência que talvez pro early adopter não é relevante, mas que tá ali mapeada, pra você é ouro. Exatamente isso, para mim é ouro. Não, e pro meu cliente também. Por isso que eu te falo que a jornada do cliente consumindo os conteúdos da WGSN, cada um é muito única e muito independente. Eu tenho cliente que ele vai ver, assim, clientes daqui da América Latina, que eles veem muito conteúdo asiático e conteúdo de referência, é isso, de música, de não sei o quê. E é para que ele possa criar o próprio universo dele de referência. Então, a única diferença, a gente não cria nada, a gente dá luz. Então, eu falo, foi o que eu te falei, este assunto está começando a surgir. Uma marca de fast fashion gigante, que é massificada, que quer volume, etc e tal, ela não pode investir num assunto que é ainda totalmente incipiente, porque provavelmente o consumidor dela nem vai entender. Não vai entender. Exato, mas uma marca que é inovadora, ela ganha vantagem nesse tipo de indicação. Ela fala, esse assunto aqui conecta com o meu propósito, com a minha marca, com a minha identidade. Deixa eu começar a entender aqui, deixa eu dar uma fusticada, deixa eu ver se isso se conecta. E aí, beleza, eu vou criar um negócio. Agora eu vou dar uma bem de professor. John, você vai colocar aqui a curva de adoção, tá? Que a gente usa, que tem os early adopters, os innovators, os early adopters e a grande maioria, né? A gente sempre tem que olhar primeiro para esse comecinho dessa curva, que é onde a gente se inspira, mas a gente sempre vai trabalhar um pouquinho atrasado ali, grande parte das marcas, porque não são as inovadoras, mas elas estão consumindo dessa inovação. Exatamente isso. E você tem um método para isso, né? Então, assim, mesmo que você seja uma marca, eu vou ter aqui, X% do meu SKU vai ser para testar, para trazer inovação para a construção de marca. Enfim, cada um tem o seu método, mas... e aí o tipo de conteúdo que você vai consumir é totalmente diferente. Então, você tem lá, por exemplo, um relatório da WG, o Buyer's Briefing para o mundo da moda. Então, assim, é um relatório de comprador. Se você quer uma coisa muito eu sou que nem e-comprador, tá? Eu sou e-comprador. Ah, Já fui comprador, já comprei durante 4 anos bolsa.
Então, mas é maravilhoso. Você tem uma expertise que ele, ele é generalista, mas ele tem um entendimento da cadeia como um todo. Um mix de produto bonitinho, 5% aqui, fazer até as percentuais. Isso é super importante. Porque é o E. Encerrando o nosso bate-papo, eu vou entrar no nosso último tema, mas é o tema do ano da Pecom. Bora. E a gente começou o ano contigo. Eita, que responsabilidade. E aí a responsabilidade vai ser gigante, como é o tamanho desse podcast. Tá. O nosso tema esse ano é jornadas. O nosso consumidor ele é conectado em diferentes jornadas. E a gente quer mostrar para o mercado que sim, as jornadas multidisciplinares, assíncronas, valem a pena. Como você encara jornadas no consumidor brasileiro em 2026? Nossa, você falou que ia começar. Eu fui agora no âmago. Foi mesmo, foi quase que poética essa última pergunta. Mas a gente tem que terminar poeticamente. Exato, a gente tem... Como é que eu encaro as jornadas? Eu acho que, primeiro, né, assumir que elas não são uma coisa só e o que os dados te falam não necessariamente, quando você olha os dados, não necessariamente é o que o consumidor quer te dizer. Uau! Essa foi muito reveladora. Vou... Não, essa você tem que explicar mesmo. Não, vamos lá. Respirar. Eu vou explicar. Vamos lá. Quando a gente pensa em jornada, muitas vezes é isso. Você vai olhar os dados para te colocar ali qual que é a jornada do meu cliente. Só que às vezes os dados não vão te entregar a jornada completa. Vou te dar um exemplo. Às vezes você viu a sua marca, a marca num influenciador, ou você viu alguém usando, ou você viu num evento. Enfim, você viu ela de alguma maneira, você foi pesquisar na internet, mas você decidiu ir na loja comprar. Então, quando você olha os seus dados, a loja física tem um papel de, sei lá, de trazer ali no seu faturamento 80% do seu faturamento em termos de canal, enquanto o seu digital tem 20%. Você vai falar, não, o meu vou fortalecer o físico porque é meu 80%, só que você não sabe que essa pessoa, para estar no físico, ela passou por uma jornada que você não teve acesso, que os dados não te falam. Os dados não te falam. Boa. Então, assim, quando eu te falo de jornada, é mais complexo, porque os dados não vão te contar. É uma premissa, assuma que os dados não te contam a jornada inteira. Eles não te contam os dados não te revelam tudo. Não te revelam tudo. Porque você vai olhar ali, você vai achar que é só o físico, você vai tirar o seu dinheiro do digital, ou do evento, ou do não sei o quê, porque, e na verdade foi exatamente aquilo que fez o seu cliente ir para pro ponto físico. Então, você tem que estar com o seu consumidor para entender de fato a jornada dele. Então, e criar o seu próprio sistema, usar parceiros para isso, ter um sistema de inteligência, de conexão com o seu cliente para que você possa ter mais insights e ir recheando essa jornada. Ela começa quase que vazia, porque você saber os seus canais ali, se foi e-commerce, se foi loja física, ou se foi sei lá o que outro, não é suficiente. E essa não é toda a história. Uau, tô arrepiado, porque foi realmente a pergunta poética com uma resposta mais brilhante ainda. Que legal. Conta pra gente finalizar a sua jornada. A minha jornada? Conta o que pra você representa a palavra jornada. Nossa, minha jornada é uma mistura de muitas coisas. É uma jornada generalista, mas acho que me fazem melhores. Acho que eu sou uma mistureba, assim, sabe? De muitas coisas. Exatamente, assíncrona. Eu sou. Eu sou de muitos assuntos, de muitas coisas. Eu sou uma generalista com orgulho. Mãe de 2 filhos lindos, maravilhosos. Mãe, linda desse jeito, antes dos 40, sucesso. É uma jornada, hein? É uma jornada. É um pouquinho de cada coisa. E eu sou E mesmo, porque eu acho que é isso. Hoje eu não consigo imaginar a minha jornada que eu tenha que abrir mão de coisas muito grandes pra mim. Então, tanto a minha parte profissional quanto a minha família, né? Assim, a minha relação com os meus filhos, busco eles na escola, levo na escola, trabalho pra caramba e não me vejo sem trabalhar pra caramba, mas não me vejo sem ser mãe, por exemplo, ou sem ter um tempo com as amigas, sem ir pra minha academia. Enfim, então é isso. É uma grande de uma mistura, não é muito óbvia, mas eu valorizo muito essa mistura única que eu sou. Muito legal. Que lindo. Dani, foi uma conversa deliciosa. Aprendi demais. Assim, tô bem feliz que esse é o primeiro episódio desse próximo ano que a gente
Agora tem uma nova jornada pela frente. Queria que você deixasse aí teus arrobas, os contatos, WGSN, como as pessoas te acham aí para continuar essa jornada. Maravilha, gente. Eu não sou muito, né, das redes, quem quiser ver fotos dos meus filhos, que são lindos, minhas redes pessoais, mas assim, quer ver tendências, é WGSN, arroba WGSN Brasil ou arroba WGSN. Tem no LinkedIn, tem no Instagram, enfim, todas as redes que vocês forem, TikTok, vocês vão achar conteúdo de WGSN. Muita coisa legal. Muita coisa. Muita. Assinem as newsletters, porque a gente entrega muito conteúdo de pesquisa sobre varejo, sobre segmentos diversos, sobre comportamento de consumo, então... E LinkedIn, que acho que é a rede que eu mais uso profissionalmente falando, então se conectem comigo lá, mandam um oi, vou amar conhecer vocês. E me fala uma coisa, sabe antes? Assinar WGSN. Eu preciso ser uma empresa muito grande, uma marca muito grande para ter WGSN? Não. E hoje a gente tem várias soluções, tem várias formas de fazer acontecer. Enfim, então, entre em contato que a gente dá um Entre em jeito. contato que realmente a WGSN vai ter algo especial para vocês. Exato. Com o nosso episódio de hoje, que me deixou um pouco arrepiado, né? Vou ser sincero. A gente inicia esse momento do início do ano, mas para falar de jornadas. E jornadas no plural. Porque nossa jornada... como pessoa física, como pessoa jurídica, ela é múltipla, ela é assíncrona, como a Dani disse, ela tem vários Es. E a jornada do nosso cliente também é assim. Então, nessa próximos meses, vocês vão acompanhar o que é a nossa jornada da Pecom, o que é a nossa jornada para trazer um varejo mais singular, mais humano e, ao mesmo tempo, mais conectado. Um beijo, muito obrigado e feliz 2026.